Meu nome é Marcilene, eu sou missionária da comunidade Canção Nova há 22 anos, sou viúva, tenho uma filha de 9 anos chamada Rafaela. Meu processo com a Canção Nova de conversão se deu em Gravatá. Eu sou natural de Pernambuco, de uma cidade chamada Orobó. E eu fui para um encontro de retiro de carnaval. E nesse processo eu conheci o que era a Canção Nova, os missionários que estavam ministrando, que estavam à frente desse retiro de carnaval, lá em Bezerros, na cidade vizinha Gravatá. E ali eu tive meu encontro pessoal com Jesus. E a partir daí, desse encontro pessoal com Jesus, foi que a minha vida, eu fui buscando essa radicalidade de ouvir as pregações do Padre Jonas. Eu fui fecundada, eu fui motivada a viver uma experiência de servir a Deus. Esse desejo de servir a Deus na Canção Nova foi só aumentando. E eu quis e vim para fazer parte dessa companhia de pesca que o Padre Jonas tanto fala, que é salvar almas. E aqui estou, há 22 anos, vivendo essa experiência de servir a Deus, de corresponder à vontade de Deus acima de tudo. A minha experiência como missionária hoje, sendo mãe, sendo viúva, vivendo essa realidade de trabalhar, de estar com a minha filha, ter essa preocupação, de prover as coisas, é sempre aquilo, Deus na frente, confiando a Deus e deixando que Ele possa trilhar, fazer acontecer o dia a dia. Pelas forças humanas, muitas vezes ficamos muito esgotados pela correria, pela exigência da vida. Mas quando colocamos Deus à frente, em primeiro lugar, como centro, as coisas se tornam mais leves e aceitando também as condições que Deus nos dá. Então, assim, é exigente assumir tudo sozinha, no sentido de ser mãe, trabalhar fora. E eu sei que muitas pessoas vivem essa situação também. Mas quando a gente toma essa missão, como missão de testemunhar o Evangelho vivo e vivido, dar testemunho com a vida, faz toda a diferença. Então hoje a maternidade, a viuvez, o processo de administrar tudo, a logística do dia a dia, tudo isso eu apresento aos cuidados de Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim, que Ele cuida das pessoas que também vivem essa mesma situação que eu. Então essa evangelização se dá assim, esse cuidado de Deus. Então Deus, Ele não se oculta, e nem mesmo em meio às dores. O processo do sofrimento, quando ele chega à nossa porta, no meu caso foi assim, eu tive uma gestação tubária, precisei retirar essa criança. Foi um processo bem difícil, dolorido. No dia seguinte, eu fui para casa, tive alta, e nesse processo Samuel passou mal no banheiro, foi socorrido pelos irmãos de comunidade. Eles foram às pressas, levaram ele para o pronto-socorro, e ao chegar lá, o Samuel não reagiu. Ele veio a óbito e teve uma embolia pulmonar. Eu estava vivendo a dor de uma criança que eu tinha perdido, de uma criança tão desejada e esperada, que até a minha filha Rafaela rezava e pedia essa criança para Deus. E logo de imediato, foi muito rápido, eu recebi a notícia que o Samuel tinha vindo à morte. E eu fiquei assim, sabe quando você não tem mais chão, que você perde o chão, que você perde as suas estruturas, vivendo duas dores, a dor de uma criança que eu vinha perder e a dor de um esposo que não estaria mais ali para dar o suporte necessário, tanto para mim como para a Rafaela. E eu fui tomada de um vazio muito grande. E nesse processo, foi chegando os irmãos de comunidade, foi chegando o apoio dos irmãos que estavam ali comigo. Nisso, o Samuel foi vivendo o processo do velório e tudo. E aí era a minha dor, eu e Deus. Eu olhava para a Rafaela, ela tinha 4 anos, e eu não sabia como digerir tudo isso, como ia ser.
que é que eu ia fazer? Eram tantos questionamentos dentro de mim, eram tantas perguntas que eu não tinha nenhuma resposta. Até que um dia eu fui diante do sacrário, na capela, e falei para Jesus assim: eu tenho vários questionamentos dentro de mim. Por que o Senhor tirou Samuel de mim? Eu tenho uma criança de 4 anos que precisa da presença do pai, do auxílio do pai. Eu, como esposa, como mulher, também preciso. Por que o Senhor fez isso comigo? Me dá uma resposta, Jesus, da Tua palavra, que possa calar todas essas vozes que estão aqui dentro de mim. E Deus me deu uma palavra que falava assim: existe um tempo para cada coisa. Um tempo para nascer, um tempo para morrer. E com isso eu fui imbuída de uma graça, de uma força de Deus que veio assim de dentro para fora. Eu fui me reerguendo a cada dia. Eu fui lutando pela vocação, pelo desejo de servir a esse Deus que me feriu, mas esse Deus que me cura. E eu fui tocada nesse desejo de viver a serviço de Deus, mesmo na condição de viúva. Porque a minha vocação, o meu chamado, ele foi individual. Deus me chamou primeiro para servi-lo. A construção da minha família, a vida do Samuel na minha história, foi o acréscimo de Deus. E eu fui buscando esse mesmo Deus que me chamou, esse mesmo Deus tem me reerguido, tem me levantado. Hoje eu vivo o Deus proverá. Hoje eu vivo o abandono em Deus. E confiante que Ele não desampara, Deus não decepciona. Quando Samuel era vivo, a gente rezava sempre o texto em família. E quando Samuel morreu, foi difícil retomar. Até que um dia eu partilhei com o Padre Sóstenes da minha dificuldade de rezar em família. Porque parecia que faltava, né? Faltava a voz dele. Não ecoava mais dentro de casa as Santas Marias que ele respondia, ou Ave Maria que ele respondia na nossa oração do Santo Terço, em família. E um dia eu falei: tenho dificuldade de rezar eu e a Rafa. E aí um dia o padre falou assim: a gente vai visitar você e vamos rezar o terço. Aquela visita com os seminaristas na minha casa fez toda a diferença. Nossa Senhora, ela foi entronizada de novo, de uma forma dizendo assim: eu cuido de você. É sempre bom retomar, é sempre bom voltar à essência da oração. E Nossa Senhora, ela sempre foi muito presente. Eu sinto que ela me sustentou, que ela, aquela figura da Pietà que colocou Jesus ferido, eu sinto que Nossa Senhora, ela fez comigo. Nas minhas feridas, na minha dor, ela me colocou nos braços e me sustentou. E eu quero deixar a minha mensagem para você que está me ouvindo, para você que faz parte da família. Eu quero deixar para você que vive essa condição, que perdeu alguém, que perdeu um ente querido, que perdeu uma mãe, um pai, um esposo, um filho, que vive a mesma dor, que vive o mesmo vazio, mas que eu quero dizer para você que Deus, Ele pode fazer na sua vida como Ele fez na minha. Então essa salvação que Ele fez para mim, todo o sofrimento tem o poder de rasgar a alma, para que eu e você possamos ser melhor. Então esse é o projeto da Minha Almas, que mesmo em meio à dor, o mesmo Deus que nos fere, Ele tem a condição de nos curar. Então a Canção Nova existe para isso, para te salvar, para te curar, para te levantar, tirar do caos e te mostrar que Jesus Cristo, Ele é o vencedor. Muito mais do que a minha dor, do que a sua dor, Deus, Ele é vencedor, Ele vence. Ele vence em mim, Ele vence em você. Acredita nisso.